Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite que prefeituras usem câmeras de monitoramento de trânsito para multar condutores. Em Porto Alegre, a EPTC decidiu estudar essa medida e este é o assunto, a partir de agora, com o coordenador da Central de Monitoramento, Daniel Silveira, e o vereador Bernardino Vendrúsculo, que está aqui com a gente. Sejam bem-vindos, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Conexão RS. Para a gente começar, como vai ser feita, então, essa fiscalização pelas câmeras, Daniel? Por enquanto é um estudo da EPTC, a resolução 532, ela nos permitiu, que só era permitido anteriormente a partir de 2013 nas rodovias e nas estradas, e foi ampliado agora para a Denatran para poder atuar também na área urbana. Então nós vamos estudar ali, verificar se aplica nesse caso. Tem todo também um procedimento, tem uma sinalização que deve ser feita também na via, alertando que ela é monitorada e que pode ser autuada. Nesse estudo inicial, falando sobre o efetivo, quantos agentes vão fazer essa fiscalização e de que forma a abrangência da fiscalização aumenta, por exemplo? Nós temos atualmente 115 câmeras de monitoramento, nós temos em torno, atendemos 24 horas por dia esse monitoramento, então nós podemos verificar na realidade o que se pretende, caso se coloque em prática, seja realmente aquelas infrações que colocam em risco tanto o pedestre como os veículos. Então tem todo ainda um regramento para se fazer, tem que sinalizar a via, está em fase de estudo ainda. Vereador Bernardino, o senhor acha que essa medida é muito rigorosa? Qual a sua avaliação? Pois é, bom, eu quero cumprimentar o Daniel aqui, primeiro dizer para os telespectadores que eu tenho uma admiração muito grande pelos servidores da Prefeitura de Porto Alegre, né? Então não é nada pessoal aqui. Agora, eu não tenho dúvida que esta política de arrecadação nós precisamos combater. E aqui eu não quero defender quem, e o Daniel sabe disso, quem transgride regra de trânsito tem que ser multado. Então, por favor, não me confundam aí que eu esteja querendo liberar tudo. Agora, nós estamos passando por um momento onde que um cidadão que tem um pouquinho de discernimento não vai ficar num cruzamento ermo, tarde da noite, aguardando ser assaltado. Quer dizer, eu fico imaginando, e nós já colocamos um projeto nesse sentido, para debater, para polemizar o assunto, porque eu acho que nós precisamos oportunizar a população, e o que vocês estão fazendo hoje é fundamental, que a gente está tendo essa oportunidade das pessoas ouvirem também as questões dos que pensam primeiro nas questões de segurança quanto à possibilidade de assalto nos cruzamentos. Nós não podemos esquecer que há pouquinhos dias um delegado de polícia, um homem preparado, um homem que anda armado, disse para a grande mídia, foi divulgado, que ele tem medo de sair à noite, ele tem insegurança. Se ele tem insegurança, se ele tem medo, o que eu vou pensar de um cidadão comum? Então, nós precisamos avaliar isso com muita cautela, porque nós não temos um policial nos cruzamentos, né, observando a possibilidade de dar segurança aos condutores, porque os assaltos estão acontecendo a toda hora, a todo momento, e é divulgado um número mínimo, porque as pessoas já estão perdendo a esperança, as pessoas já não têm mais tempo, as pessoas já não querem mais se expor, né? E nós precisamos nos preocupar com a segurança da população como um todo, não somente com essas questões que eu vejo muito mais como arrecadatória do que educativa, né? Então, claro, eu não quero aqui pregar que nós não se aplique mais multa, mas nós temos que encontrar um meio termo. E nós não podemos colocar o cidadão numa condição de eles fazerem uma escolha. Ou eu sou assaltada pelo Estado ou pelo marginal. Sim. Então, vereador, apenas para deixar claro, então, nesse primeiro momento, o senhor está problematizando um caso específico que seria o semáforo na madrugada. Na madrugada. Não há dúvida. Em outra situação em que a EPTC possa fiscalizar? Em outra situação, evidentemente, que principalmente durante o dia nós não temos. Também não dá para a gente... Agora, na noite... Sim. Vamos imaginar, da meia-noite às 5 da manhã, num cruzamento, a maioria são ermos, nós não temos segurança hoje, não adianta, nós não temos. Antigamente se tinha os policiais militares nas vias públicas, hoje nós não estamos mais encontrando os policiais. Excepcionalmente, nós encontramos uma dupla, um que outro aqui lá. Então, e a quantidade de assaltos está aumentando. Nós não podemos, de repente, nos apegar a uma situação, olha, tu não cruza, não passa no cruzamento, tu respeita o semáforo.
porque senão tu vai ser multado. Meu Deus do céu, essa pessoa vai ficar refém ou do Estado que multa ou do assaltante que assalta. Sim. Então, é encontrar um meio termo aí para amenizar isso aí. Agora, antes de passar por uma outra questão que o deputado falou... Vereador. Desculpa, vereador, mas já... Por que não? Quem sabe um dia, né? Mas enfim. Já estou me aprontando para terminar meu mandato de vereador e está de bom tamanho. Olha aí, já estou passando. Mas, enfim, esse questionamento do vereador, há na afirmação do vereador uma outra questão que a gente vai levantar na sequência, que é essa relação em que a população questiona o que é medida educativa e o que é um processo, para alguns, arrecadatório, né, da EPTC junto à Prefeitura de Porto Alegre. Mas, nesse caso específico do semáforo, há uma possibilidade de se discutir e se, digamos assim, flexibilizar no horário da madrugada esse monitoramento para não ser autuado um condutor? É que assim, nós já tomamos medidas assim que é para evitar que o veículo fique parado muito tempo num cruzamento à noite. Então nós temos ciclos pequenos. Então, o tempo de verde, de vermelho, ele encurta conforme o fluxo de veículos, justamente para evitar que o veículo fique muito tempo parado. Agora, o que se observa através do monitoramento, frequentemente a gente tem, inclusive, auxiliado a própria polícia, o Instituto Geral de Perícia, a Delegacia de Trânsito, são onde pessoas excedem a velocidade, cometem imprudência. Nós temos atropelamentos graves em função do desrespeito ao sinal vermelho. Nós temos veículos se chocando em cruzamento, em que há realmente uma infração gritante. Nós divulgamos há poucos dias atrás aí, veículos andando na contramão. Então, assim, realmente o que a gente quer, nos preocupa também o fato do motorista ficar exposto em determinados locais. Mas, assim, o risco é muito maior dele se envolver num acidente se ele está cumprindo as regras de circulação, se ele está com a velocidade compatível da via. A gente faz um ajuste semafórico nos horários de menores movimento para que ele fique o menor tempo possível parado num semáforo, justamente para dar uma segurança a mais. Agora, a gente observa lá diariamente que a imprudência ela é muito grande. Isso expõe o pedestre, expõe os veículos, e a nossa preocupação justamente é essa. Onde tem o ponto de monitoramento, a gente observa que as pessoas redobram um pouco mais a sua atenção. Aonde tem a presença da fiscalização, nós não vamos diminuir a presença da fiscalização na rua, as pessoas passam a respeitar. Já houve vários casos de relatos de autuações em que o agente estava numa viatura ao lado, parou uma viatura da brigada também respeitando o sinal e passou um veículo no sinal vermelho, ou seja, então não é a segurança. Muitas vezes que ele está respeitando, é a própria imprudência que ele está cometendo e o risco de se envolver num acidente. Nós podemos afirmar que hoje a fiscalização do trânsito em Porto Alegre, ele é rigoroso? Olha, ela até é relativamente baixa em relação ao número de infrações que se tem em determinados horários e locais. Há um descumprimento, assim, realmente a pessoa banaliza a sua forma de se portar na cidade, de caminhar como pedestre e dirigindo um veículo. A gente tem feito ações preventivas, a gente tem campanhas educativas, nós temos feito operações barreira, nós temos o balada segura, e mesmo assim nós observamos que tem pessoas que não mudam o seu comportamento. Nós tivemos, na nossa última estatísticas, metade das pessoas envolvidas em mortes de acidentes envolvendo motociclista, metade não tinham habilitação para moto. Isso é um dado importante, por quê? Porque a pessoa não está habilitada para aquele tipo de veículo. E mesmo assim ela comete a imprudência e a imperícia de acabar dirigindo um veículo para o qual ela não foi habilitada. Vereador Bernardino, o senhor acredita que há um rigor excessivo na fiscalização? Eu quero fazer um registro aqui, cumprimentar o Daniel. Os que me acompanham meu trabalho, sabem que há alguns anos eu venho fazendo críticas severas ao comportamento dos fiscais, dos azuizinhos, quando eles ficam, e eu chamei lá atrás, de dissimulado. Depois os colegas, Bernardino, nós estamos trabalhando, está nos chamando de dissimulado. E eu me retratei, eu comecei a dizer que então tá. Então, mas saiam detrás da moita, como se saem detrás do poste. Querem multar? Tem que multar, multem, mas vem para a via pública. Nada de ficar discreto, porque é uma profissão onde o sujeito está trabalhando fardado. Então, se é fardado, né, tem uma farda, não tem por que ficar, vamos dizer assim, num lugar onde possa pegar alguém de surpresa. Tem que ir para a via pública. Eu acho que tem que multar, tem que multar. Nesse sentido, com esse comportamento, eu venho notando, Daniel, que a EPTC, eu não tenho visto mais os azuizinhos, discreto ali multando. Eu acho que tem que ir para a via pública multar.
continuar, agora tem que ir para a via pública. Nós temos uma carência, nós, cidadãos, de encontrar uma autoridade na via pública. Isso nos faz bem. Nós precisamos, muitas vezes, uma orientação e faz bem para todos nós uma autoridade. A simples aparição de uma autoridade na via pública educa, é educativa. Qualquer um de nós faz a reflexão sobre uma autoridade na via pública. Agora, quando nós encontramos um profissional escondido, filmando, aquilo nos causa um desconforto muito grande. E, para mim, este procedimento, quando ocorre, ele é tão somente arrecadatório, porque ele não é educativo, ele não é. Então, nesse ponto, eu quero cumprimentar a EPTC. Eu acho que nós, nos últimos anos, mudamos bastante, e fui eu que levantei isso, eu tenho até projeto que não coloquei para votação, porque nós, agora, nos parece que isso está resolvido, que é o comportamento de multar. Quem transgrediu tem que ser multado. Agora, eu insisto que nós não podemos usar equipamentos tarde da noite, e eu vejo com muita dificuldade essa questão de tempo, porque o tempo de parar é mínimo. O sujeito parou o carro, o sujeito vai te assaltar. E o assalto não é só aquele que está, vamos dizer assim, a pé andando. É o sujeito que vem de automóvel também, porque ele estaciona, é o tempo suficiente do parceiro desembarcar, o motoqueiro, enfim, e assaltar. Então, eu insisto, precisamos encontrar um caminho para nós não colocarmos a população sem ter uma escolha, né? Acho que as pessoas precisam fazer uma escolha. Preciso ter um pouquinho mais de conforto. E nós temos que passar, e eu dizia isso hoje de tarde, lá na Câmara de Vereadores, o servidor público, de um modo geral, nós precisamos mudar um pouquinho a cultura. Nós precisamos ter a cultura da prestação de serviço público. Nós, vereador, os profissionais que trabalham, independente da secretaria, do departamento, nós temos que ter a nítida clareza que nós precisamos prestar serviço público aos cidadãos de um modo geral. Sim. Eu posso fazer essa pergunta para confirmar, agora do outro lado, vereador Bernardino, se houve mudanças no comportamento da EPTC, essas críticas foram absorvidas dentro da corporação? Nós fechamos 17 anos de atuação, a EPTC, e nós, todas as quarta-feiras, nós trazemos nosso agente de fiscalização para fazer cursos de reciclagens e atualização. Nós temos também a nossa equipe de educação para o trânsito, nós temos toda a infraestrutura na empresa, justamente para nós nos profissionalizarmos cada vez mais. Então, a nossa atuação ela passa também por uma revelação, por procedimentos, por adequação a novas leis, novas resoluções, e nós constantemente, se temos algum procedimento que a gente pode melhorar cada vez mais, a gente melhora. Essa afirmação de que está sendo feita uma campanha arrecadatória e não uma educação no trânsito, o que tu acha dessa afirmação? É que eu acho assim, a pessoa fala muito na indústria da multa, mas assim, nós temos uma indústria da infração de trânsito. As pessoas cometem infração muitas vezes achando que não vai acontecer nada, que não vai ter impunidade. Os órgãos federais têm uma preocupação muito grande, nós temos um índice muito grande de pessoas feridas, de pessoas que morrem no trânsito, um custo altíssimo com hospitais, com atendimento, com as famílias que perdem a renda, perdem a sua sobrevivência, tem que direcionar muitas vezes todos os seus custos para manter uma pessoa que está envolvida num acidente, e isso é muito maior. Então, passa por uma cultura também das pessoas que dirigem, verem mais a sua segurança, o próprio pedestre mudar o seu comportamento. Nós observamos que as pessoas não esperam o seu tempo para atravessar, não procuram uma faixa de segurança. O próprio condutor também, ele não passa, hoje em dia já tem mecanismos que visam a reciclagem, tem a pontuação 20 pontos na carteira justamente para ele reavaliar e ter cuidado na forma dele conduzir. Então, as pessoas, muitas vezes, achando que não vai acontecer nenhum tipo de pessoa. Vocês, agora há pouco, estavam relatando ali um veículo com péssima condição, com o tanque de combustível era uma garrafa PET, o condutor não era habilitado. Frequentemente, a gente viu aí 11 pessoas dentro de um veículo que se envolveram num acidente grave. Nós tivemos agora notícia recente, falta confirmar, de um condutor que atropelou, que bateu numa moto na zona sul de Porto Alegre, que matou o motociclista, a filha dele está mal no hospital, e aí parece que existia a possibilidade de veículo ser roubado, parece que a polícia está investigando, e o veículo não foi roubado, foi feita uma ocorrência policial em torno de 20 minutos depois. Então, as pessoas
se envolve no acidente, alguém sai gravemente ferido, alguém morre, e a pessoa acha que não vai acontecer nada com ela. Então, a gente tem que ser mais rigoroso com as leis. E passa muitas vezes por nós, como agente de fiscalização de trânsito, pela parte do vereador, que é responsável também por cumprimento, por criação de leis, para a gente fazer com que diminua esse número de acidentes. Sim. Antes de passar a palavra para o vereador Bernardino dar suas considerações finais e também para o Daniel, só um outro fenômeno, né? Houve uma mudança, por exemplo, na fiscalização de velocidade na noite, né, com radares. Como é que está esse procedimento? Os radares realmente já estão aferindo a velocidade das pessoas na madrugada ou na noite? Porque havia um comportamento de, bom, o radar só funciona de manhã. E aí, de noite, o pessoal exagerava. Exatamente, nós temos em torno de 43 pardais, nós temos 32 lombadas na cidade, nós temos radares móveis também, e o que se observa muitas vezes? As pessoas com recurso de eletrônica hoje, ela coloca no celular dela, quando está próximo do equipamento eletrônico, ela diminui a velocidade. Depois dali, ela anda, se é 60, ela anda 80, 90, então isso está diretamente, é proporcional, quando maior a velocidade, maior a gravidade dos acidentes. Então, justamente, e uma coisa muito importante, que tem uma nota que saiu no jornal agora, São Paulo está diminuindo as suas velocidades nas suas principais vias. As marginais, que eram 80, passaram para 70 e estão passando para 50 por hora agora. Ou seja, justamente é lógico que tem um fluxo intenso, mas fora dos horários de pico, eles observaram que as velocidades estavam muito altas. Então, várias cidades, vários países, as suas principais cidades, já estão diminuindo a cidade justamente porque, no caso de um acidente, é lógico, nós temos que nos preocupar com a mobilidade, mas, no caso de um acidente, é importante não estar excedendo a velocidade, porque o dano material e o dano pessoal vai ser muito maior. Vereador Bernardino. Eu até gostaria de falar um fato que ocorreu aqui em Canoas, se me permitirem depois, mas assim, fazer um registro. Os pedestres. Nós precisamos salientar, os pedestres precisam respeitar a faixa de segurança. É cultural isso, nós fazer o atalho. Então, e não tem uma faixa de segurança a 10 metros, 15 metros, o pessoal atravessa onde acha que tem que atravessar. E aí, por aí começam as... Mas aqui em Canoas, é nítido a diferença. Tu chega numa avenida, numa rua, e tu para, as pessoas param para te passar. É incrível isso, nós temos notado. Eu tenho negócio aqui em Canoas, e sou vereador e moro em Porto Alegre, e Porto Alegre... Mesmo com aquela onda de levantar a mão, o pessoal não está muito preocupado com isso, não. E aqui em Canoas, o pessoal já tem essa cultura de chegar, botar o pé perto do cordão, o pessoal para e te sinaliza com a gentileza. E eu sempre olho para um pedestre, quando alguém faz esta gentileza, um simples olhar do pedestre ou andar um pouco mais rápido já é uma demonstração de muito obrigado, né? Mas às vezes a gente nota que parece que aquilo não fez mais do que uma obrigação e as pessoas não têm essa delicadeza um com o outro. Então eu acho que nós temos que bater também em cima disso. Ter essa delicadeza. Se o motorista parou, muito obrigado, não precisa, mas ao menos se adiantar um pouquinho, caminhar um pouco mais rápido já é uma demonstração de agradecimento, né? Perfeito. Acho que podemos encerrar assim com essa demonstração de cidadania e que fique esse bom exemplo de Canoas também para Porto Alegre, que a gente tire o pé do acelerador e possa, né, todo mundo conviver em paz no trânsito, pedestre, ciclista, entre outros, né? Todos utilizamos o trânsito, estamos em trânsito. Exatamente. Né? Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no programa, foi um ótimo debate. Obrigado. Aguardo a presença de vocês. Agradeço ao Daniel também, aí, sempre considerando, porque eles também têm as dificuldades deles e nós as dificuldades, porque nós estamos ouvindo o povo. Sem dúvida. Certo. Respeite o agente da IPTC, ele está fazendo o seu trabalho para a sua segurança.